Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Ministro e passar de imediato à razão que motivou esta audição. E permita-me que o faça porque é fundamental que não se reescreva a história com uma narrativa baseada numa realidade paralela que de real tem muito pouco. Quando o anterior Governo assumiu funções, havia 117 operações de derivados contratadas por 14 empresas públicas com 23 contrapartes. Da análise efetuada pelo IGCP, em vigor à data de 2012, foram identificadas 8 empresas contendo carteiras de derivados classificadas como problemáticas. Foram, aliás, estas 8 que depois fizeram parte do objeto da Comissão de Inquérito proposta por PSD e CDS-PP, em que o valor das operações em causa rondava os 3 mil milhões de euros. Mas a verdade é que só em janeiro de 2013, com a entrega do relatório do IGCP, se tornou clara a dimensão e a complexidade do problema, assim como o grau de toxicidade dos contratos. Recorde-se que os contratos originais tiveram um conjunto de modificações sucessivas, o que naturalmente dificultou não só a sua análise, como exigiu naturalmente a recolha adicional de informação. A partir daí foi delineada uma estratégia de negociação, tendo ficado sempre em aberto a possibilidade de recurso para a via judicial, caso não fosse possível naturalmente chegar a um acordo. O resultado foi o Governo anterior ter chegado a um acordo com 9 bancos e poupado 567 milhões de euros em juros ao longo dos anos seguintes e reduzindo em 31% as responsabilidades potenciais. Ficou apenas em aberto a negociação com o Santander. Entretanto, o Santander colocou em maio de 2013 os processos em tribunal, como sabemos no Reino Unido, contra as empresas públicas, no caso Metro de Lisboa, Metro do Porto, Carris e STCP, e a partir daí houve 2 decisões desfavoráveis às empresas portuguesas e na sequência da última decisão foi celebrado o acordo com o Santander. E aqui, Sr. Ministro, permita-me que lhe diga que é no mínimo caricato que no comunicado do Ministério das Finanças, em que é divulgado o acordo com o Santander, diga o Ministério das Finanças o seguinte: fica resolvida mais uma situação herdada pelo 21º Governo e diz também a não conclusão com sucesso da negociação que decorreu anteriormente com o Santander, quando foram encerradas uma série de outros swaps, levou a um agravamento e algumas centenas de milhões de euros das responsabilidades para as empresas públicas. E eu digo-lhe caricato porquê? Porque só pode falar da situação herdada se estiver a referir ao Partido Socialista, que foi quem negociou os contratos entre 2007 e 2009. A menos que também esteja a enverdar pelo discurso do PS, que acusa o anterior Governo de não ter arrumado suficientemente bem todos os problemas criados pelo Partido Socialista. É, aliás, o próprio Ministério das Finanças, no comunicado de 15 de março de 2016, que recorda que à data de 1 de outubro de 2015, os snowball spreads encadeados em 7 dos swaps levaram a que as empresas de transporte estivessem obrigadas a taxas de juro entre 20% e 70%. Repito, 20% e 70%. Portanto, em resultado, contratos ruinosos assinados no tempo do Governo do PS. E também não me parece razoável assacar responsabilidades ao anterior Governo pelo facto de ter ido para tribunal, porque era precisamente isso que diziam os partidos que atualmente suportam a maioria. Não é preciso ir muito longe para ir a janeiro de 2014 a um projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista que dizia: recomendava que o Governo utilizasse todos os meios político e legalmente admissíveis para anular os contratos de swap que ainda estavam ativos, nomeadamente os do Santander. E quanto à aplicação da lei portuguesa, como refere, aliás, o próprio comunicado do Ministério das Finanças, que refere a decisão do Tribunal de Londres, caso fosse aplicável a lei portuguesa aos swaps, 7 dos 9 contratos teriam de ser modificados ou feitos cessar com vista a uma solução justa para ambas as partes em litígio. O problema é que quem assinou os contratos fez com que a lei aplicável não fosse a lei portuguesa. E as perguntas que eu gostaria de lhe colocar, Sr. Ministro, a primeira delas: estão ou não os contratos swap com o Banco Santander atualmente em vigor? A segunda pergunta: qual é que é a maturidade dos contratos em causa e qual é que é a taxa de juro que neste momento está a ser paga? Isto até porque hoje um dos jornais, o DN, vem precisamente citar a opinião de um dos peritos pedida pelas empresas públicas, que fala em contratos em que as taxas de juro chegam a 165%. E pergunto-lhe se tem ou não estes juros impacto no déficit orçamental. Por fim,
Há no acordo entre o Santander e as empresas em causa, e naturalmente com o conhecimento do Estado, na cláusula número 5, no número 3, a seguinte disposição: se as empresas deixarem de pagar os juros, o Santander pode exigir o reembolso antecipado do empréstimo que fez à República Portuguesa. Ora, a Carris foi concessionada à Câmara Municipal de Lisboa. Quer isto dizer que, se a Carris falhar um pagamento, fica o Estado obrigado de imediato a reembolsar os 2,3 mil milhões de euros? Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.